qual é o melhor treino para emagrecer, se existe um melhor treino para emagrecer? Porque hoje em dia, com as redes sociais, é basicamente isso que a gente vê, né? Treino seca a barriga, treino isso, treino aquilo, faça isso, faça aquilo, né? Caminhada inclinada na esteira, não sei, Tabata de air squat e jumping jack na sala. Qual que é o melhor treino para emagrecer? É engraçado, né? Assim, qual o melhor treino para emagrecer é uma pergunta. E a segunda questão é, Rafa, esses treinos que muita gente coloca como sendo treinos que eu gosto de chamar de queimadores de gordura são realmente eficientes? Né? Que normalmente são treinos intervalados, utilizando exercícios resistidos com peso corporal ou com algum implemento. Então, isso é o que mais se faz. Esteticamente, isso é muito bonito, né? Fica legal ver no vídeo, é algo que você pode fazer em qualquer lugar, então, assim, é fácil de vender. Mas, no fundo, será que essa é a melhor? Se eu tivesse que responder, assim, Rafa, você tem 1 minuto para responder, você tem 30 segundos para responder, qual é o melhor treino para emagrecer? Primeiro ponto, eu diria que, né, você precisa estar em déficit energético, tem que ter um mínimo de controle alimentar. Tendo controle alimentar, realizar força, ou seja, desafiar o seu músculo de alguma maneira e ter alguma coisa para, né, melhorar sua capacidade cardiorrespiratória é o que faz com que a maior parte das pessoas que emagrece e continua magra ao longo do tempo, né, consiga ter resultado. Então, a grosso modo, resposta curta, combinar alguma forma de fortalecimento com alguma forma, né, de cardiorrespiratório. A resposta longa é um pouco mais complexa, mas vamos ver se tem alguma coisa aí antes de eu falar a resposta longa. Não, vamos para a resposta longa. Vamos para a resposta longa e a gente destrincha resposta de lá. longa, beleza. Cara, a resposta longa ela envolve muitas coisas, né? Então, ao longo do tempo, quando a gente vai olhar uma linha do tempo, né, em relação à mudança de paradigma, a gente tem algumas questões que foram muito importantes. Então, a gente teve um momento histórico em que se acreditou que se eu gastar gordura como fonte de energia durante o exercício, eu vou emagrecer. E essa é uma maneira de pensar que ela parece fazer muito sentido num primeiro momento, mas quando a gente vai analisar dados científicos, a gente percebe que não é bem assim. Por quê? Porque o exercício dura 30 minutos, 1 hora, e de novo, o que você faz ao longo das outras 23 horas conta. Então, por mais que eu gaste muita gordura durante o exercício, ou seja, que eu opte por uma atividade onde o consumo de gordura é maior, beleza? O que é uma atividade onde o consumo de gordura é maior? Atividades em que você está numa intensidade moderada, 70%, 65% da sua capacidade máxima. Se você estiver em jejum, você usa mais gordura como fonte de energia. Então, olha como as estratégias elas vão se juntando. Olha como muita gente fala que treino em jejum emagrece mais, porque usa mais gordura como fonte de energia. Sim, usa mais gordura como fonte de energia, mas isso não necessariamente significa que você vai emagrecer. Então a gente começa a olhar para a complexidade do negócio. Olhando para a complexidade do negócio e passando por essa fase, né, entendendo que o exercício é só 30 minutos, 1 hora do seu dia, e o que você faz nas outras 23 horas importa, porque se você gasta muita gordura durante o exercício, mas nas outras 23 horas você compensa pela boca, não vai adiantar. Né? Ou nas outras 23 horas o seu corpo compensa isso de alguma forma, também não vai adiantar. Então, dentro dessa questão histórica, né, uma segunda maneira de pensar foi, cara, se a gente gastar mais energia durante o exercício, isso provavelmente vai ser efetivo para o emagrecimento, porque eu vou ter maior gasto. E ao gastar mais energia, eu vou ter mais facilidade de atingir déficit energético, ou seja, eu vou gastar mais energia do que eu consumo. Então, de novo, isso tem, né, uma maneira lógica de você olhar e faz total sentido, tanto que hoje esse modelo, né, que a gente chama de modelo matemático, é o mais aceito na literatura científica e tal, só que ele também tem um porém. Qual é o porém dele? Você pode gastar muita energia durante o exercício. Se você compensar nas outras 23 horas, de novo, você vai ter um problema. Então, eu não posso olhar para o exercício só através do gasto energético. Além disso, né, o que vários estudos mostraram é que se você restringe calorias, ou seja, se você controla a alimentação e entra em déficit energético através da alimentação, e você compara, beleza? Fazer treino de força com treino aeróbico, sendo que o treino aeróbico gasta muito mais caloria do que um treino de força. Um treino de força tradicional, né, peso na academia, 1 hora, você vai gastar em média 200 calorias. Ah, Rafa, mas o meu Apple Watch mostra que eu gastei 500. Seu Apple Watch provavelmente está errado, né? A gente tem vários estudos mostrando isso. Em média, se você fizer, né, uma pesquisa utilizando a medida correta, né, calorimetria e tal, você vai ver que a média de gasto energético é em torno de 200 calorias, talvez um pouquinho mais se você for um cara muito grande. E já numa atividade aeróbica, você consegue gastar o dobro disso, 400, 500 calorias. Então, a gente sabe que o treino aeróbico gasta mais caloria. Mas quando eu comparo uma pessoa que já está em dieta, num déficit energético de 500 calorias, por exemplo, fazer força ou fazer aeróbico,
o treino de força faz perder mais gordura. Então é por isso que eu falei que não é só uma questão de calorias. Existe uma equação interna, beleza? Algo que acontece lá dentro, uma série de fatores que nem sempre a gente consegue contabilizar. Exemplo, quando eu desafio o meu músculo, eu levo um tempo até que ele se recupere. E esse tempo eu estou trabalhando e estou gastando energia para compensar isso, uma energia que nem sempre eu consigo contabilizar através da maneira que a gente tem hoje, né? Através da maneira indireta, com ergospirometria. Então a gente tem algumas questões que acabam influenciando. Então por isso que eu digo que treino de força precisa estar presente, porque ele maximiza o processo de gordura através de alguns mecanismos que ainda não são completamente claros, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E aí, dentro desse nosso segundo modelo, que é o modelo matemático, sabemos que não é só gastar calorias, senão aeróbico iria ser melhor, mas ainda dentro do modelo matemático, algumas pessoas vieram com a ideia de que, Rafa, mas se eu fizer um treino que gasta alguma quantidade de caloria durante ele, mas depois dele o gasto energético é muito mais alto, que é o que a literatura usa o termo de EPOC. O que é EPOC? O consumo de oxigênio que acontece após a atividade. Esse consumo de oxigênio está diretamente ligado ao gasto energético que você tem. Então, alguns estudos mostraram que o EPOC, o consumo de oxigênio após a atividade de um treino intervalado, ele é muito maior do que de um treino contínuo. Cerca de 50% maior. Então, quando a gente vai analisar os dados, isso parece bem interessante. Então quer dizer que o treino intervalado, ele, após a atividade, ele gasta 2 vezes a quantidade de calorias que o treino contínuo. Então ele é muito melhor. E quando a gente vai olhar dados, de novo, eu costumo brincar que isso parece um sonho. A gente olha aquela imagem, treino intervalado, você treinou menos e teve um gasto energético enorme, o afterburn effect. Só que esse afterburn effect é um sonho menor do que um sonho de valsa. 100, 110 calorias no máximo, enquanto um EPOC de um treino contínuo é em torno de 50, 60 calorias. Então, quando a gente coloca isso em números contáveis, será que essas 50 calorias elas são realmente tão relevantes no pós-exercício? Sendo que durante o exercício, talvez você tenha consumido mais energia fazendo um treino contínuo, que geralmente leva mais tempo, não é obrigatório, mas os estudos, eles comparam treinos contínuos de 40, 50 minutos com treinos intervalados de 20 a 30 minutos. Então, no treino intervalado, nesses estudos, nem sempre precisa ser assim, o objetivo do treino intervalado é, num tempo menor, eu posso ter resultados similares do ponto de vista cardiorrespiratório e do ponto de vista de perda de peso. Então, sim, você consegue, num tempo menor, ter resultados similares, mas não maiores, Não existe esse sonho de que é afterburn effect, não, isso é um exagero. E muito provavelmente tem a ver com essa ideia da forma como se coloca. Você gasta o dobro de calorias no pós-exercício. Tá, tudo bem, você gasta, mas esse dobro são 50 calorias a mais. Isso, do ponto de vista objetivo, não é tanto assim. Então, de novo, continuando na nossa linha, a gente já teve o modelo metabólico, a gente já teve o modelo matemático, que foi para a ideia de que, se eu gastar mais caloria após a atividade, isso pode ser interessante. Mas, recentemente, a gente começou a ver pessoas olhando para os estudos que comparam força com aeróbico e mostrando que, o treino de força é uma ferramenta muito interessante, ele maximiza a perda de gordura para quem está em déficit energético, para quem está restringindo a alimentação. Show! Então, o treino de força é melhor para emagrecer. Sim, se você estiver em déficit energético. Só que o problema é que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em aderir à dieta no longo prazo. Fazer dieta 1 semana é mole. Fazer dieta 1 mês ainda dá. Fazer dieta 3 meses, a maior parte das pessoas começa a não conseguir mais manter a dieta do jeito que estava. Começa a ter uma série de dias em que ela foge da dieta. 1 ano, então, nem se fala. Então, olhando para o longo prazo, o que a gente vê é que se eu fizer atividade aeróbica, embora num curto prazo ela não vá me trazer benefício adicional se eu já fizer força, no longo prazo ela traz um benefício muito grande de que quando eu der as minhas pisadas na jaca, ou seja, quando eu não conseguir mais seguir a dieta tão rígida, o treino aeróbico ele vai me ajudar a compensar um pouco isso, vai deixar com que a minha dieta seja um pouco mais flexível pelo gasto energético que ele gera. Então é por isso que a resposta longa envolve uma série de fatores, mas justificando a resposta curta, que fazer uma atividade aeróbica para te ajudar a gastar caloria, para que você tenha que restringir a dieta, mas que não seja tão restritivo assim, é um ponto positivo, e desafiar o seu músculo para ele gerar todo um processo importante, e liberar miocinas e tal, uma série de hormônios importantes que ajudam no processo como um todo, é fundamental. Além disso, é muito comum que durante o processo de emagrecimento a gente tenha uma perda de massa magra. Massa magra é um tecido metabolicamente ativo, então quanto mais você perde, pior. Massa magra é um tecido importante para a funcionalidade ao longo da vida, então é ruim perder massa magra. Então,
né? De novo, olhando para o longo prazo, existem muitos motivos que justificam você se preocupar em, pelo menos, manter a massa magra, né, ao longo do programa de treinamento, e a gente sabe que ao perder peso é normal você ter uma redução de massa magra, então eu vou tentar minimizar isso ao máximo. Então esse é o contexto como um todo. Caralho, eu falo muito, hein? Meu Deus do céu.